Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Quem não conhece o canal Cruzada Viva é um canal 100% ateísta. É aqui onde eu contesto todo o sistema religioso, né? Leia-se milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses ao redor da Terra. Mas principalmente o livro Bíblia, pela simples razão de viver em um país de grande maioria essencialmente cristã, onde, quando crianças mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja, são condenados, os brasileiros, a seguirem essa farsa criada pelos romanos, o popstar da Galileia, né, que jamais existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na mentira que foi pregada para o religioso, o cristão. Né? E ele passa essa herança maldita de geração em geração, condenando as crianças sem dar a elas a liberdade, o verdadeiro livre-arbítrio de escolher, né? Porque o livre-arbítrio dentro da Bíblia é uma grande farsa. Porém, aqui você realmente tem o livre-arbítrio, né? O YouTube lhe dá essa chance. Ou você fica no canal aqui e aprende com os ateus como toda essa farsa foi forjada, ou você vai para centenas, se não milhares de canais aí religiosos que tem no YouTube para te manter preso à crença. E a crença é realmente a algema da tua escravidão, né? Afinal de contas, você próprio se diz ser escravo, servo, né, de um Deus único e verdadeiro, né? Desconhecendo, como falei, a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses ao redor da Terra. Então aqui você tem sim essa escolha, né? Escolha ou não se libertar. Quero mandar um grande abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho, esta lida, e falar para o religioso que diz, né, que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, né? Na realidade, um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, né? Absurdos científicos de milhares de contradições, né? Um Deus que não, uma vírgula sequer poderia ser narrada errado, né? Deste Deus tão maravilhoso e poderoso. Na realidade, um livro completamente fajuto, o livro Bíblia, não serve para porcaria nenhuma, afinal, papel aceita qualquer coisa, até merda. Isso é o que tem dentro da Bíblia, porcaria, merda. Não serviria nem se faltasse papel higiênico ali para mim, sabe? A Bíblia é um instigador de perversidades, cheio de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. É o gibi da criança crescida, né? Onde ali tem o popstar, o super-herói do cristão, né? O popstar da Galileia é o Jesus Cristo criado pelos romanos apenas para conter a guerra judaica, sabe? No livro fantasioso do religioso cristão, contém cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, né? Cavalo que voa e por aí vai, né? As fantasias do sistema religioso. E aí entra o popstar da Galileia, né? Que eu vou falar hoje aqui, o super-herói do cristão, né? É o Jesus Cristo, os superpoderes deste, né, popstar da Galileia, que o religioso, na realidade, desconhece, sabe? Porque nós ateus conhecemos mais os livros sagrados do que o próprio religioso, né? Seja ele de qual for a religião, sabe? E aqui, né, nós entramos na história e mostramos toda a realidade. Abrimos a Bíblia e mostramos para você toda a farsa que é. Tá entendendo, cristão? Então, o popstar da Galileia foi criado ali para conter a guerra judaica, o tal do Jesus Cristo. E os judeus se revoltaram por conta de muito imposto, que o Império Romano havia tomado, né, centenas de cidades, tinham suas próprias divindades, mas principalmente, né, os judeus, né, tinham o Yahvé, e ali os romanos, né, que queriam, né, que eles seguissem a divindade deles, obedecessem aos romanos, criaram o tal de Jesus Cristo, forjaram a partir do imperador Vespasiano e se concretiza lá com o Concílio de Nicéia, onde ali é forjado e criado a Bíblia Novo Testamento. Ali onde são compilados os evangelhos que seriam usados, outros são descartados, e aí estão os apócrifos, que contam a história, né, da infância desse Jesus que eles haviam preparado para ser um semideus, né? Inclusive ele foi eleito por 300 votos, por maioria de votos, tinha a corrente do bispo Ário, que era contra, e a partir de então cria-se, né, a Bíblia Novo Testamento, que os direitos autorais pertencem à Igreja Católica, né? A Bíblia foi criada pelos católicos e para os católicos, né? Então dá-se início aí, a partir de então, cruzadas para obrigar as pessoas ao fio da espada a aceitar o tal do Jesus Cristo, né? Assim como lá no começo, quando o tal do Abraão, povo hebreu, semita, que parava ali nas montanhas ali do deserto ali, né? Como nômade, sem terras, né? Na verdade, ciganos, né? De tenda em tenda no meio do deserto, e aí com inveja dos outros povos, médios, persas, egípcios, babilônicos, civilizações muito mais antigas, que já tinham suas próprias divindades,
por sinal, divindades politeístas, né? Homens criam deuses, não deuses criam homens, eles criam muitos deuses, tá, pessoal? São muitos, milhares, se não milhões de deuses. São milhões de deuses na realidade, sabe? E a religião que diz que são bilhões de deuses, porque cada ser humano representaria uma divindade, né? Então, pessoal, esse povo do deserto cria a divindade deles. Para eles, as sociedades antigas criavam suas próprias divindades. E um povo pacífico dá origem a um Deus pacífico. Já não é o caso do povo hebreu, que era um povo bárbaro, primitivo. Basta olhar as histórias dentro da própria Bíblia, né? Por sinal, o Abraão nunca existiu, nem o Moisés, mas é forjado dentro do templo de Jerusalém com o rei Josias, né? Toda essa farsa, toda essa história. Então, o povo hebreu ali, o tal do Abraão, né? O Abraão, entre aspas, que nunca existiu, ele cria a divindade El e sua esposa Aserá, o próprio El cria sua esposa e o filho deles é Baal, dentro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, no capítulo 1 da Gênesis, que o povo hebreu é politeísta ainda. Então, o povo hebreu politeísta cria vários deuses, eram politeístas também, imagem e semelhança daquele povo, né? E aí, lá no templo de Jerusalém, com o Moisés, entre aspas, o rei Josias, cria-se a divindade monoteísta, o Yahvé. E aí vem as invasões, as mortandades, eles criam um Deus, agora sobre a bandeira desse Deus, que denominam de Senhor dos Exércitos, dizem eles que esse Deus teria criado tudo todos, mas se dizem povo escolhido, apenas para ter a justificativa para entrar em outras terras, para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar e levar criancinhas como escravas sexuais. Este era o povo. Pelavam a cabeça das crianças abaixo de 12 anos para serem abusadas pelos soldados, para diferenciar do povo dele, né? Veja que Deus vagabundo, né? E agora esse Deus escolheu esse povo. Na realidade, né, tinha que escolher mesmo, porque foi esse povo que o criou. Então esse Deus é um Zé Ruela vagabundo que não vale para merda nenhuma, assim como Jesus Cristo, tá? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre, né, o tal do Jesus Cristo, que é o super-herói dos cristãos, da criança cristã, né, que tem ali o seu herói particular, né? Cresceu ali acreditando nesse herói que tinha poderes sobrenaturais, né? E o crente acredita em tanta baboseira. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? O crente realmente é um estúpido mesmo, o povo evangélico é um povo estúpido mesmo, sabe? E o povo que não tem nem limite para tanta maldade, perversidade, sabe? Quem não pertence ao sistema deles, aí vocês vão ver. Quer ver quem são eles de verdade? Se ponha contra eles, contra a divindade deles. Aí, eles amam mais a divindade deles do que o próprio ser humano. Esse povo é completamente doente, sabe? E isso é impregnado por quê? Pela própria Bíblia. Porque foi o povo que escreveu essa porcaria desse livro aqui, que impregnava toda a maldade que está contida dentro dele. Que o crente não quer enxergar, né? Diz que tudo é permitido porque foi Deus que permitiu. Eu vou mostrar aqui as palhaçadas, né, deste Cristo, desse Jesus Cristo aqui, né, esse herói aqui para os cristãos. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui por uma descoberta, né, mais um livro, né, criado por eles, né, e que revela, e esse livro foi tirado do Novo Testamento exatamente porque mostraria a face de outro Jesus, né, e os poderes sobrenaturais, né, que o crente tem por obrigação de acreditar nessa porcaria aqui. Afinal de contas, ele acredita em cobra que fala, machado que flutua, né? Peixe que engole gente e o devolve vivo. Tem que acreditar nesse Jesus Cristo aqui. E aí diz, né, que é uma pessoa racional, que tem cabeça. Quando você olha para os crentes dentro da igreja, rodopiando com o cocô do pombo, né? Afinal de contas, o cocô do pombo causa uma doença que causa alucinação. E eu acho que é por isso que o crente, quando baixa o espírito pombo, fica rodopiando, bebendo gasolina, comendo capim e o pastor cuspindo na boca deles. Basta olhar os vídeos que estão aí na internet. Uma Bíblia que foi descoberta no ano 2000 e mantida em segredo no Museu de Ankara, esta Bíblia contém o Evangelho do discípulo de Jesus, o tal do Jesus que nunca existiu, criado pelos romanos, né, o discípulo Barnabé. Este Evangelho afirma que o Cristo não foi crucificado nem era filho de Deus. Veja só, né? Realmente, ele nem ressuscitou, como está lá em 1 Coríntios 15:15. Assim como somos também considerados como falsa testemunha de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Na verdade, os mortos não ressuscitam. Veja só que a própria Bíblia desmente a própria Bíblia, né? Você vê como um livro completamente, né, fajuto, criado por homens, né? Deus, divindade alguma, se apresentou nunca para toda a humanidade, rapaz. E aí os seres humanos criam suas divindades e ficam colocando dissensão e só traz, né, desgraça para a humanidade. Veja aí, o mundo todo dividido
por conta de religiões, e essas três mais perversas são as que vivem se matando, descendentes desse mesmo povo do deserto. O judaísmo, o cristianismo e o islã, que vivem se matando por causa de uma terra prometida de um ser imaginário que eles criaram lá no passado. Né? E os romanos vieram e criaram mais um ser imaginário porque descobriram que o monoteísmo é muito mais fácil de comandar a massa. Né? Como o império estava muito grande e cheio de deuses, eles destruíram todos os outros deuses, tomaram-lhe os templos e empurraram o Cristo que eles acabaram de criar. A invenção, esse super-herói aqui, né? Que eu vou mostrar aqui as peripécias desse Jesus. Então, este evangelho afirma que o Cristo não foi crucificado, nem era filho de Deus. Que filho de Deus? Que Deus? Se Deus são criados por homens. Vamos lá. O livro também se refere ao apóstolo Paulo como um impostor, apóstolo Paulo que nunca existiu, tá? E quem teria sido crucificado no lugar do tal do Cristo seria o tal do Judas Iscariote. Veja só, né? O que contraria completamente a Bíblia, isso causa ao Vaticano aí, né? Um probleminha aí. O livro controverso foi recuperado na região do Mediterrâneo e está avaliado em 40 milhões de libras turcas, aproximadamente 28 milhões de dólares. Eu não daria R$1 por uma porcaria dessa, né? Que a gente sabe que é tudo falso, é tudo mentira, né? Como eu falei para você, não serviria nem se faltasse papel no meu banheiro. Livro Bíblia, todas essas religiões, esses livros sagrados, só servem para porcaria na humanidade, né? Vamos lá, atraso da humanidade. Especialistas e religiosos concordam que o livro é uma peça original. O livro está escrito em aramaico e com letras de ouro, veja só, né? Letras de ouro, né? Claro que mais uma criação ali para dar uma conotação de verdade, né? Mas esse bosta desse Deus nunca se apresenta, né? Nunca deu um comprimido de cibalena para ninguém naquela época lá, desde que foi criado. Aí hoje, quando o crente é curado, vai para a igreja dar testemunho e dizer que foi Deus quem curou, né? Só que, né? A medicina curou. Aí ele diz, não, mas quem deu a inteligência ao médico foi Deus, né? Só agora, hein, crente? Ah, pai, tu é um Zé Ruela estúpido mesmo. A imbecilidade de vocês não tem limite, né? E quer ver quem são vocês realmente é se pôr contra vocês, porque eu sei, viu? Ameaças, todo tipo de ruindade, de perversidade que vocês... Parece que a maldade de vocês não tem limite, não, sabe? Tanta ruindade e perversidade que vocês são. E se diz o povo santo, escolhido, justo. Vocês são justos de quê? Qual é a justiça de vocês? Vocês são justos de nada, rapaz. Se vocês puderem roubar o outro, matar, fazer desgraça, tudo isso faz em nome do Senhor. É só pedir perdão, botar uma Bíblia debaixo do braço, né? Vai nas igrejas evangélicas aí para tu ver quantos presidiários tem. Se escondendo atrás da Bíblia. Vamos lá. O livro concorda que o Islã concorda com o Islã e contradiz o Novo Testamento cristão. Isso é lógico, né? No livro Jesus Cristo prediz o nascimento do profeta Mohammed, o Maomé, que fundou o Islã 700 anos depois. Isso aqui o povo islã fez a mesma coisa. Quando pegou esse livro aqui, colocou lá os textos e já colocou o Maomé, colocou o nome dele, assim como o rei Josias, quando forjou o Deuteronômio dentro do templo de Jerusalém, colocou o nome dele como sendo um profeta enviado de Deus, já para se tornar, né, adorado pelo povo como um enviado de Deus, né, um enviado de Deus, né, ser adorado ali como uma divindade praticamente, né. É assim que funciona, pessoal. Quem narra uma história de divindade acaba por si só se tornando, né, uma divindade adorada, né? Isso põe em xeque a autenticidade da Bíblia. A Bíblia tem nada de autêntico, tudo plágio, tudo porcaria, como vou mostrar ainda aqui. Isso põe em xeque a Bíblia, né, a autenticidade da Bíblia. Existe uma corrente, uma não, né, são vários cientistas que acreditam que durante o concílio de Nicéia, isso aí são estudiosos que isso aí foi verdade. A Igreja Católica escolheu os livros evangélicos canônicos, como Mateus, Marcos, Lucas e João e outros, e escolhendo omitir o livro de Barnabé, por sua posição contrária ao cristianismo pregado, ao Cristo pregado pelo cristianismo. Então ali foi claro, né? Ali eles compilaram lá no concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino ali dá início ali ao cristianismo de fato, né? Ali ele autoriza mesmo a igreja, né? A igreja cristã. Embora várias Bíblias surgiram no passado recente, né, vem descobrindo mais, né, dessa porcaria toda, incluindo os pergaminhos do Mar Morto e os evangelhos gnósticos, ou, né, apócrifos, este último tem causado grande preocupação para o Vaticano, por mostrar um Jesus muito diferente. Isso, sem dúvida, traz a questão da autenticidade do evangelho dos cristãos,
Preocupado com a fé cristã, o Vaticano pediu a autoridades turcas que lhes permitissem examinar o conteúdo do livro, pois é provável que o conteúdo deste livro enfraqueça a fé cristã, especialmente o poder do Vaticano, caso isso venha à tona, né? No livro, Jesus era casado, teve filhos, matava e amaldiçoava quando era criança. Afirmam os evangelhos apócrifos. A Bíblia é omissa em 26 dos 33 anos de Cristo, o que ele teria feito durante a sua infância, adolescência e boa parte da vida adulta, né? Muitas fontes antigas pintam um retrato diferente do Filho de Deus dos cristãos, Jesus e seus superpoderes. Vamos dar uma olhadinha nos superpoderes aqui do popstar, do super-herói dos cristãos, da Liga, né, da Justiça, ou da Liga da Burrice dos cristãos, né? A Liga dos cristãos são de burro mesmo, na verdade é isso, né? Jumento fala, né, na Bíblia, né? Então dentro da igreja tem jumento pra caramba falando. Andou sobre um raio de sol. Quando criança, Jesus matou um colega com o poder de sua palavra. Matou só um não, ele matou vários, muitos, né? Andou sobre um raio de sol e salvou a vida do seu irmão moribundo. Desobedeceu aos seus pais e destratou os professores, né? Também foi educado na Índia, veja só que história, né? Na Índia, com passagem pela Pérsia e até mesmo pela Grécia. Isso aqui, né? O Apolônio de Tiana que teria feito esses feitos aqui, né? Eu já fiz um vídeo sobre o Apolônio de Tiana, pesquise, né? E ainda teria ido à Inglaterra, levado por José de Arimateia, o mesmo que, né, segundo a Bíblia, cuidou do seu enterro. Na juventude foi um seguidor de João Batista, o Assênio, da seita dos judeus ascetas. Absurdo tudo isso? Não. O que você ouviu faz parte de achados em evangelhos apócrifos sobre a vida de Jesus. É incrível, mas a vida do homem mais importante do Ocidente nos últimos 2000 anos, mais de 2000 anos, resume-se a poucos fragmentos de sua história, né? Nos evangelhos, ele anda sobre águas, ressuscita mortos, transfere demônios de pessoas para porcos e multiplica comida, né? Isso nos evangelhos canônicos, oficiais. No apócrifo, a piada vai muito maior, vai bem mais longe do que isso, né? A procura pelo Jesus histórico, né, tem como fonte os principais evangelhos, né, já citados, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois na arqueologia, na história, né, ele simplesmente não existe, sabe? Nas lendas sobre Jesus, o menino prodígio expulsou de um garoto possuído, do qual saíam da boca do jovem, olha só, ele expulsou, né, esse demônio da boca do jovem saía, né? Dezenas de demônios na forma de cobras e morcegos. Olha só que cara poderoso, super Jesus, né? O boiolinha Jesus, né? Que dá para ver nas histórias bíblicas, não só no apócrifo como também no livro oficial, você vê que Jesus era boiola assim. Segundo, nunca existiu, né? Entrando no hospício para falar com o louco, entrando aqui na fantasia bíblica. Entenda, nós entramos aqui dentro das fantasias religiosas para mostrar para você que é tudo uma farsa, uma grande mentira, e desmentir dentro da própria mentira religiosa, sabe? Não que nós acreditemos nisso. Não, Jesus nunca existiu, nem Deus algum existe. Entramos dentro da fantasia para explicar para você, para tirar você dessa fantasia, né? Despertar você. Segundo o evangelho da infância de Jesus, ele teria sido reverenciado por animais e as palmeiras se curvavam por onde ele passava. Veja só, parece coisa de desenho animado, né? Os animais o reverenciavam, né? E as palmeiras se curvavam quando Jesus passava. E você acredita nisso, né? Não é muita estupidez, não? Hein? Então vamos lá. Também teria conhecido ali duas crianças que depois se tornaram os ladrões crucificados ao seu lado. Então Jesus, desde pequeno, né, era gangsterzinho, né? Já tinha quadrilhazinha dele. Porque tanto que foi crucificado os dois amiguinhos dele e ele, né? 3 bandidos, né? E era, porque se você pega Jesus nos apócrifos e vê o que ele cometeu, ele matou vários garotos, né? Ele cegou pessoas, ele aleijou pessoas, né? Isso na fantasia bíblica. Ele era um gangster, bandidinho.
E é tanto que o pessoal foi reclamar para Maria e José lá, que tiveram medo do moleque, que cercaram a casa dele, sabe? Para segurar o moleque, não deixa mais nem o moleque sair de casa, porque o moleque estava amaldiçoando todo mundo, matando todo mundo. Era um gangster ou não era? Assim como Deus bíblico, né? Ou você me segue, ou eu te jogo no inferno que eu criei para você. Caso você não queira me seguir, um gangster, um bandido, né? Um chefe de quadrilha, né? Vamos lá. O nascimento de Jesus está presente nos textos sagrados de outra religião, o islamismo. Segundo o Alcorão, tal qual na Bíblia, Jesus nasceu de uma virgem, a Virgem Mary, né? Virgem Mary. Outra farsa, outra mentira, né? Há várias histórias sobre Virgem Mary, nenhuma é verdadeira. Inclusive uma de que ela, né, era costureira das cortinas do templo, e lá foi onde um centurião pegou ela, né? E aí inventaram toda essa farsa e o José assumiu. Mas vamos lá. Porém, para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta, filho de Alá. Maria, para os islâmicos, não deu à luz numa manjedoura, mas no deserto. E ela era solteira, veja só. Então, para os muçulmanos, no livro Alcorão, né, na farsa dos muçulmanos, porque o Maomé é muito esperto. Ele leu o livro antigo, ele era cristão, ele seguia a Cristo. Ele leu a história do livro de Cristo, colocou o nome dele lá. No livro de Barnabé, como se ele fosse um mensageiro escrito, né? Eles pegaram isso, eles forjaram tudo isso, né? O sistema todo forja, né? Então vamos lá, pessoal. Claro que Maomé nasceu muito tempo depois, né? Isso aí foi forjado por pessoas muito antes, tá? Então vamos lá. Porém, para que os muçulmanos, segundo o Alcorão, Maria era uma virgem, né? Porém, para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta e não filho de Alá. Maria, para os muçulmanos, não deu à luz em uma manjedoura, até porque a história da manjedoura lá nem contém no livro Bíblia. Toda aquela história lá dos animais, pastorinho e tal, aquilo ali é uma farsa implantada dentro da Bíblia, que a Bíblia é toda farsa, toda mentira, né? Então, no Corão aqui diz que ela deu à luz no deserto e ela era solteira. Ao sentir as dores do parto, Maria, segundo o Alcorão, teria, né, ouvido de Jesus. O Jesus falou com ela da barriga dela, do ventre. Veja os poderes sobrenaturais desses popstar super-herói, né? Ele falou, o garoto falou com a mãe do ventre dela. Veja só. Ao sentir as dores do parto, Jesus falou com ela, com sua mãe Maria, do seu útero, dizendo para que ela chacoalhasse a tamareira sobre a qual estava abrigada, embaixo de uma tamareira, né, para que caísse os frutos. Porém, a tamareira inclinou-se o galho e deu o fruto para ela. Então, olha os poderes sobrenaturais que você acredita nesse ser aqui, né? Só que isso aqui não está no Novo Testamento, tiraram porque viram que era tão absurdo que tiraram. Mas contém ainda no Corão e nos apócrifos, né? Então, o tal do Jesus, o popstar, o super-herói dos cristãos, falou com a mãe do ventre dela. E você acredita, crente. Você acredita. Sabe? Mas quando vê qualquer filme aí de ficção, você diz, isso é mentira, isso é coisa do demônio. Sabe? Coisa, né? Então vamos lá. Porém, a tamareira inclinou-se e lhe deu o fruto, né? Deu um galho e deu fruto. Maria deveria comer o fruto e beber a água do riacho, né, próximo. Isso seria um presente de Alá. Jesus nasceu logo após isso, né? Então Jesus nasceu ali no deserto, ali, né, ao lado de um riacho, no deserto, ao lado de um riacho, né? E a tamareira inclinou-se, ele falou com a mãe do ventre dela, a tamareira inclinou-se e deu o fruto para a mãe dela. Veja que poderoso esse Jesus, né? Não poder para merda nenhuma esse Jesus tem, rapaz. Quando voltou a Belém, Maria foi ridicularizada na sinagoga. Porém, Jesus, com apenas 40 dias de vida, novamente, falou para a comunidade que duvidava dos milagres e acusava Maria de ser uma mãe solteira. E disse Jesus, com 40 dias de nascido, disse Jesus. Aí eu acho que Jesus falou assim, né? Com aquela vozinha, né? Oi, eu sou de fato servo de Alá. Ele fez de mim um profeta. Jesus falou, com 40 dias de nascido, o seu super-herói falou. Viu, crente? Né? Disse, eu sou de fato servo de Alá. Ele fez em mim um profeta, fez de mim um profeta. Para além das religiões estabelecidas, histórias da infância de Jesus extrapolam a própria geografia do Oriente Médio. Ele não só teria sido educado na Índia
e em monastérios do Himalaia, como escapado da crucificação, voltando para a Caxemira, passando por Grécia e Pérsia, onde permaneceu até a sua morte aos 120 anos de idade. Veja quanta história tem sobre esse seu Jesus. Então ali eles estavam forjando tanta coisa quando foram criar isso, né? E ali eles foram tirando algumas coisas, limpando e deixando, endeusando esse ser. Só que aí os textos ficaram lá guardados. E aí depois vem à tona toda a farsa. Vamos lá. Então aqui Jesus não teria sido crucificado e morreu, né, morte natural com 120 anos, né? Os ensinamentos cristãos de não violência são inaceitáveis para os padrões de pensamento judaico na época. Todo o ensinamento de Jesus, de não violência, da outra face, não sei o quê, aquilo ali é tudo uma grande farsa, uma grande mentira. Aquilo ali veio do povo oriental, do budismo. Tanto do budismo como também da Índia. Tudo farsa, tudo mentira. Até porque o povo judeu era povo brutal. Esse negócio de não violência para os judeus não tinha, não. Pega as invasões de Josué, Davi, Salomão. Eles invadiam mesmo para rasgar mesmo. Cortar a mulher grávida ao meio, pegar as crianças, só as virgens levavam para ser estupradas. Sabe? E Jesus era judeu. Como que ele podia ter esse pensamento aqui? Copiaram, gente. Plagiaram. Os ensinamentos de Jesus são um eco da filosofia budista. Sabe? E eu vou mostrar para vocês aqui no final, né? Vou mostrar um texto, repare só. Os evangelhos só retomam a trajetória de Jesus aos 12 anos de idade, quando ele viaja com seus pais para celebrar a Páscoa judaica em Jerusalém. Maria segue em uma caravana de mulheres e José em uma caravana de homens. O que prova, né, que sempre houve a divisão entre homens e mulheres, que dentro das igrejas não podiam sentar, até na época da minha avó, ao lado, homem com mulher. De um lado ficavam as mulheres, de outro ficavam os homens. E as mulheres caladas. Não poderiam nem sequer falar, porque está na Bíblia. Que a mulher deve calar-se e se tiver algo para perguntar em casa aos maridos. Sempre houve isso. Então aqui está a prova. Já era costume judeu. As mulheres viajavam com as mulheres e os homens com os homens. E aí aqui houve uma coisa bem engraçada, né? Na volta, ela acha que o filho está com ele, né? Maria acha que o filho está com José. E José acha que o filho estava com ela. Então aqui deu origem ao filme Esqueceram de Mim, né? Esqueceram Jesus. Mas Jesus, com todos os seus poderes, não pôde avisar os pais, né? Porque era um moleque travesso, safado, sem vergonha. O casal volta para a capital da província só depois de 3 dias. E só depois de 3 dias encontram um adolescente com os rabinos mostrando os seus conhecimentos das escrituras. 3 dias o moleque sumido. Esse casal aqui, no mínimo, o conselho tutelar deveria pegar ele, né? Para tomar esse moleque deles aqui. E entregar pelo menos para um hospício. Né? O moleque era muito doido. Maria e eu, então, preso, né? Bandidinho. Mas vocês vão ver os crimes que ele comete aqui na Bíblia, né? No Apócrifo, né? Maria e José tentam dar uma bronca no garoto, mas a reação dele os espanta, né? Disse o garoto popstar: não sabes que me convém tratar dos negócios do meu pai? Né? Do negócio do meu pai, né? O moleque diz. Esse moleque merecia uma surra, né? Quanto à profissão de José, a palavra tecton define melhor um mestre de obras, em vez um faz-tudo, e não um carpinteiro. Logo, Jesus seria um servente de pedreiro, né? E não um aprendiz de carpintaria. Nazaré não tinha escolas, nem mercado, nem trabalho, né? Para uma família de pedreiros sobreviver. Ainda assim, no Evangelho de Marcos, Jesus é citado como um tecton, um pedreiro. Né? Como seria possível que Jesus tivesse esse grau de conhecimento das Escrituras? Há uma uma única possibilidade. Seria a cidade de Séforis, que ficava a 8 quilômetros de Nazaré. Séforis era uma grande cidade satélite da região do popstar da Galileia, a região da Galileia. Né? Sob o governo de Herodes Antipas, Séforis havia sido transformado em um grande canteiro de obras, um imenso canteiro de obras. Séforis foi o único lugar da região onde Jesus e sua família poderia
ter trabalhado e estudado. Séforis abriga um grande sítio arqueológico. Suas ruas inteiras de casas judaicas foram descobertas e preservadas, porém, nenhum sinal da presença do menino prodígio, popstar da Galileia, foi encontrado. Né? A cena do nascimento na manjedoura, em Belém, nunca aconteceu, e ela deixa a impressão de que Jesus teve uma infância pobre, mas, porém, nada nos textos bíblicos indicam isso. Séforis era bastante rica para os padrões da época, com muito emprego e um centro de formação. As histórias sobre a infância de Jesus também são encontradas, nos evangelhos apócrifos e também nos textos de origem da Ordem da Rosa Cruz, que compilou versões gnósticas. Uma das passagens do apócrifo do Pseudo Tomé conta uma história que também está no Alcorão dos muçulmanos. Quando o menino Jesus fez 12 pássaros de barro durante o sábado, né? Seu pai José o repreendeu por trabalhar em um dia considerado santo para os judeus. Como resposta, Jesus soprou os pássaros, que imediatamente ganharam vida e saíram voando. Né? Veja só que poderoso, né? O popstar da Galileia, né? Soprou os passarinhos de barro, e essa história aqui, ela é contada como sendo José, em um texto apócrifo em Tomé. Já no Alcorão é contado como sendo o filho de Zenon. Já outra pessoa. Então vamos lá. Em outra passagem, Jesus dá vida a um peixinho morto. Veja só. Deu vida até um peixe, ele, né? Certa vez, Jesus desafiou seus amigos a subir por um raio de sol que entrava pela janela. Olha só o poder do popstar da Galileia. Shazam! Um raio de sol, né? Saiu subindo. Como ninguém topou, ele mesmo caminhou sobre o raio do sol. Ele mesmo caminhou sobre os raios do sol. Veja que poderoso, né? Evangelho de Pedro, capítulo 46. Um dia o Senhor Jesus estava na beira do riacho com outras crianças. Havia cavado pequenas valas para fazer escoar a água. Era um sábado, um dia de sábado. E o filho de Enom, viu aí? Filho de Enom, o judeu, veio a Jesus e disse: como fazeis isso no sábado? E então se pôs a destruir tudo. Então Jesus estendeu a mão sobre os pássaros de barro, viu? Mesma história lá contada lá no Tomé, aqui já em Pedro já é outra história. Então Jesus estendeu a mão sobre o pássaro de barro que havia feito. E os pássaros saíram voando e cantando. Em seguida o filho de Anon, o judeu, aproximou-se da poça cavada por Jesus para destruí-la, mas a água desapareceu. Olha os poderes que eles atribuem a esse Jesus. Então a água desapareceu, né? E Jesus disse: vê como esta água secou, assim será a tua vida. E a criança secou e morreu. Evangelho de Pedro, capítulo 47. Certa noite o Senhor Jesus voltava para casa com José, quando uma criança passou correndo, né, na sua frente e deu-lhe um golpe que quase derrubou Jesus. Então Jesus disse: assim como tu me empurrastes, vais cair ao chão e não levantarás mais. No mesmo instante, a criança caiu ao chão e morreu. Veja o santinho do teu Jesus aí, ó. Popstar da porra. O bicho era poderoso, né? De merda. Cura nem uma gripe. Evangelho de Tomé, capítulo 4. Jesus amaldiçoa. Quando Jesus via alguém fazendo algo que o desagradava, ele costumava deixá-los cego, doente ou aleijados, né? Em poucas semanas, metade do vilarejo estava amaldiçoada. Metade do vilarejo ele deixou cego, doente e aleijado. Foi quando os aldeões cercaram a casa de José e Maria para reclamar. Capítulo 8 de Tomé. Respondeu Jesus: vocês não sabem que vim ao mundo para amaldiçoá-los e depois abençoá-los? Né? Veja que filho da putazinho, um vagabundozinho. Veio para amaldiçoar e depois abençoar. Veio para fuder, para depois tirar um de gostoso, né? No mesmo evangelho de Tomé, é mostrado um lado pouco conhecido e sombrio de Jesus. O filho do escriba Anás destrói uma pequena represa. De novo, a mesma história já contada diferente, né? Em outro apócrifo já muda de personagem, de pessoas. Anás destrói uma pequena represa
que o menino Jesus havia construído. Furioso, Jesus lança uma maldição: ficarás agora seco como uma árvore. E o garoto fica paralisado, seca e morre. No texto, Jesus aparece como responsável pela morte de mais de 2 meninos. Outra criança é morta por Jesus após dar um soco nele, sabe? Os pais da vítima procuram José, Maria e Maria para reclamar, e Jesus faz com que eles fiquem cegos, né? Olha que poderoso esse Jesus, só para fazer merda. Ao ser acusado de empurrar o garoto Zenon do telhado, né? Um garoto que morrera ao cair do telhado, do terraço, eles gostavam de brincar em cima do terraço ali, né? Os judeus. Ele ressuscita o menino, então Jesus ressuscita o menino apenas para que o garoto, confirme a versão dele de que não foi ele que o empurrou, né? Ele só ressuscitou por isso, porque estavam acusando ele de ter empurrado o garoto. Ele disse: eu vou provar que eu não empurrei. Foi lá, ressuscitou o moleque, sabe? Este Jesus é o mesmo dos evangelhos canônicos, né? O mesmo líder que mata um amigo, né? E que mais tarde teria um acesso de raiva e atacaria os mercadores do templo de Jerusalém. Jesus também salvou seu irmão Tiago quando ele foi picado por uma cobra. Bastou Jesus soprar sobre a mordida para que o garoto, que estava quase morto, ficasse curado na mesma hora. Veja que popstar poderoso, né? Você acredita nesta merda toda, você é mesmo um inocente, não um estúpido mesmo, né? Quais eram os poderes do popstar da Galileia, o super-herói das crianças crescidas, né, do cristão? Jesus, segundo a mitologia bíblica, fez muitos milagres. Curou doentes, ressuscitou mortos, expulsou demônios e até multiplicou comida. Não se sabe exatamente quantos milagres Jesus teria feito, pois muitos não foram registrados, como diz em João capítulo 20, versículo 30. Então vejamos uma pequena lista dos feitos do herói dos cristãos. Jesus curou, né? Jesus curou paralíticos, leprosos, cegos, surdos, mudos e até febre, né? Sendo que ele preferiu curar a febre do que dar um comprimido ali, um analgésico ali, né? Quem sabe ali uma dipirona. Ele não deu uma dipirona para o pessoal, né? Ele preferiu curar a febre, né? Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 30 a 31. Jesus também curou uma mulher que estava com hemorragia. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 43. Jesus também curou um homem com a mão atrofiada, está em Mateus capítulo 12, versículo 9, Mateus 12, versículo 13. Veja só, ele fez tudo isso, mas não deu remédio, né? Fez bosta nenhuma, né? Afinal de contas, ele fez, foi embora, disse que voltar, não voltou mais. E aí, os remédios, esse povo sofreu esse tempo todinho, até a medicina vir agora para achar a solução. Jesus curou a orelha cortada, né? Foi ali aquela parte lá onde ele vai ser preso e tal, e o discípulo lá arranca a orelha lá do centurião e ele vai e cura. Lucas capítulo 22, 49. Jesus tinha poderes sobre a morte. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, Lucas 7, 14, 15. A filha de Jairo, Lucas 8, 53. Lázaro, João, ressuscitou Lázaro, está em João capítulo 11, versículo 43. Jesus mostra seu poder agora sobre a natureza. Jesus transformou água em vinho. Veja só, era um grande de um cachaceiro e comelão. Jesus multiplicou pães e peixes, andou sobre águas, acalmou uma tempestade, secou uma filgueira, encheu a rede de pesca de peixe por 2 vezes. Fez Pedro encontrar um peixe com dinheiro para pagar o imposto do templo. Esse absurdo aqui, esse absurdo, Jesus fez Pedro achar um peixe que tinha dinheiro dentro do peixe, para que ele pagasse o imposto. Veja, esse absurdo está em Mateus capítulo 17, 27. Jesus também mostra ter poderes sobre o mundo espiritual, expulsou espíritos imundos, demônios, né? Demônio que nada mais é do que adversário, né? E colocou em porcos, né? Tirou espíritos imundos e colocou em porcos. Está em Marcos capítulo 5, versículo 8, Marcos 5, 11. Jesus sabia o que estava no coração das pessoas e fez profecias sobre o futuro. Prometeu voltar, né? Sendo que a promessa era para aquela época. Aqueles que aqui estão vivos verão o Filho do Homem vir em sua grande glória, né? Mas até hoje não voltou, faz 2000 anos. Promessa fajuta. Alguns dos seus discípulos o viram transfigurar num monte, conversando com Moisés e Elias. Ele se transfigurou ali,
né? Ali saiu luzes dele, ficou reluzente e tal, tipo ali, sei lá, um super-herói ali, todo poderoso ali, sabe? Nos apócrifos, Jesus andou sob o raio do sol, né? Os animais e as árvores se curvavam quando ele passava, fez pássaro de barro voar, falou, pronunciou palavra, falou com 40 dias de nascido, falou do ventre da mãe, matou vários meninos apenas com a sua palavra, curou picada de cobra apenas com um sopro, ressuscitou outro garoto, né? Cegou, aleijou, adoeceu várias pessoas com suas maldições, era incendiário, punheteiro, desobediente, assassino e quanto mais, e muito, muito, muito mais, né? Todos os poderes deste grande, né, super-herói que há mais de 2000 anos prometeu voltar aos seus servos, mas ainda não voltou e nem jamais voltará, porque ele não foi para lugar algum. É uma criação dos romanos. Agora eu queria falar para vocês, pessoal, o seguinte: a Bíblia é um livro tão fajuto, tão plágio, que o crente gosta de dizer, como está em Apocalipse, né? Em vários textos, Apocalipse diz: não temas, eu sou o princípio e o último, né? O primeiro e o último. Né? Apocalipse 1,17. Também Apocalipse 22,13 diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso aí é mais um plágio, minha gente. É mais um plágio, como toda a Bíblia é plágio. Isso aí eles pegaram lá do hinduísmo, do livro do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, acho que é isso. Né? Inclusive o próprio Raul Seixas pegou esse nome Gita dele, desse livro, da história lá, né? A história de Arjuna e Krishna, né? Onde Krishna diz, sabe? Eu sou o princípio e o fim, né? A origem, a fundação e a destruição, a substância e a semente eterna, que jamais deixam de dar frutos. Isso aí quem disse foi Krishna. Veja como a Bíblia é fajuta. Tudo que contém na Bíblia é plágio, né? Então Deus Todo-Poderoso teria dito: eu sou em Apocalipse 22, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Plágio. Plágio também do Bhagavad Gita, né? Onde Krishna diz: eu sou o princípio e o fim, a origem, a fundação e a destruição, a substância, a semente eterna, que jamais deixa de dar frutos. Veja só, que livro fajuto, né? Quero mandar um grande abraço aqui para todos os ateus, mandar um abraço para o meu primo Júnior também, sabe? E aos crentes estúpidos que seguem toda essa fantasia religiosa aqui, né? Que você se liberte de toda essa crença absurda que te impuseram desde criança, né? O seu super-herói não tem poder para merda nenhuma, para porcaria nenhuma, porque simplesmente ele nunca existiu. É uma criação de homens. Toda essa fantasia aqui foi escrita, né, inclusive dos apócrifos, para torná-lo um grande poderoso. E aí eles vão compilando, mudando, para deixar a porcaria que você segue hoje, né? Acreditando, né, que realmente esse ser existiu, né? Saia da fantasia religiosa. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.